Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Artemison Montanha do componente de História, melhor componente de todos que vocês vão ter durante seus estudos. Pelo menos é o que eu acho, né? E para a gente começar bem, vamos verificar nosso objeto de conhecimento? Nossa aula de número 20 tem como objeto de conhecimento a passagem do mundo antigo para o mundo medieval, a fragmentação do poder político na Idade Média. No nosso detalhamento, nós vamos estudar aí, né, com um pouco mais de foco no ressurgimento das cidades e do comércio. Então, queridos, para você entender o que é esse ressurgimento das cidades e do comércio, de fato, como ele se desenvolve, convido vocês a ficarem bem atentos durante toda a aula. Então, vamos iniciar. Ressurgimento das cidades e do comércio. Por que ressurgimento? Porque nós estamos falando em um momento em que as primeiras cidades e o comércio já existiam. Afinal de contas, as primeiras cidades datavam já de muito tempo atrás, surgidas na Mesopotâmia, na região da Mesopotâmia, ali naquela forma de meia-lua, ali da região do Crescente Fértil, que foi tão disputada por diversos impérios e reinos diferentes, como as cidades, por exemplo, de Ur e Uruk, que são consideradas as primeiras cidades onde a humanidade vai se estabelecer e se organizar como sociedade, não é? Então, nós estamos falando aqui já do final do período ali que nós passamos por aquela virada da Idade Antiga, entramos na Idade Média com aquela questão das invasões bárbaras. Nós sabemos que a população fugiu da cidade para os campos, abandonando, esvaziando essas cidades, trazendo uma estagnação ao desenvolvimento urbano. Por quê? Porque as pessoas migraram para o campo, dando origem àquele cenário todo da questão do feudalismo, onde as pessoas viviam ligadas a um vínculo com a terra e com o senhor daquela terra também, que passou a ser chamado de senhor feudal, onde a gente viu que se estabeleceu aquela relação de suzerania e vassalagem. Mas, com o avanço dos séculos, o tempo vai passando e nós sabemos então que houve um processo ali de fusão das culturas romana e a germânica, dando origem a uma nova versão dessa Europa, né? Com muitos povos que antes eram chamados de povos bárbaros, agora estarão ali convertidos ao cristianismo, dando origem a novas dinastias, como por exemplo o Reino Franco, a dinastia Merovingia, depois vem a dinastia Carolíngia ali, que é de origem germânica, mas que convertidos ao cristianismo, deram origem a novas dinastias. Não é? Então, é justamente nesse cenário de mudanças de pensamento, de fusão de cultura, que a gente vai ver que, paulatinamente, nós vamos ver as cidades ganhando um novo fôlego e o comércio também começando a caminhar novamente. Por quê? Porque nós já verificamos em uma das nossas aulas anteriores que durante esse período da Idade Média, durante o chamado feudalismo, o comércio era muito incipiente, podendo existir às vezes na base da troca do escambo de produtos entre feudos diferentes. Então, se um produzia milho e outro produzia batata, eles podiam trocar produtos entre si. Então, agora as cidades terão uma tendência a ganhar um novo fôlego. Mas por que ressurgimento? Porque nesse período não só cidades que já existiam vão ganhar esse novo fôlego de vida com a volta das pessoas, como também novas cidades irão aparecer. Então, por isso o termo mais adequado nesse momento para a gente utilizar é ressurgimento das cidades e do comércio, porque a atividade comercial e as cidades que foram abandonadas agora passarão a ser ocupadas e algumas outras serão agora, né, fundadas a partir dessa nova dinâmica comercial que vai se estabelecer nesse momento. Então, de modo bem generalizado, essa é a introdução do que a gente vai estudar na nossa aula de hoje. Então, me acompanha no texto. O ressurgimento das cidades e do comércio no período feudal, tá bom? Então, o período feudal, que se estendeu aproximadamente do século V ao século XV na Europa, observa que o século V é o século que marca a queda do Império Romano do Ocidente.
até o século XV ali, que é o momento de virada dessa Idade Média para a Idade Moderna, onde a gente vai começar a ter aquela questão das grandes navegações e os movimentos de colonização de terras para além do oceano, tá bom? Então esse é o período. Foi marcado por uma economia predominantemente agrária, ou seja, da economia, a produção, tudo era ligado à produção na terra, né? O trabalho da agricultura. E uma sociedade estruturada em torno dos feudos, não é? Que eram aquelas localidades específicas onde o senhor feudal, que era o dono das terras, podia agir como um rei, tá bom? Continuando o nosso texto. No entanto, a partir do século XI, um fenômeno significativo começou a transformar o panorama europeu, ou seja, o cenário social, o cenário político, o cenário econômico, é isso quando nós falamos em panorama, a visão geral das coisas começa a ser alterada por conta das novas dinâmicas de trabalho que começaram a surgir de atividades comerciais também. Então vamos ver o que vai ser, ou melhor, como vai ocorrer essa mudança de panorama, essa mudança de cenário. Vamos continuar no nosso texto. Nós vamos ter então nessa transformação de panorama o ressurgimento das cidades e a revitalização do comércio. Esse processo foi fundamental para a transição do feudalismo para uma economia mais dinâmica e urbana, preparando o terreno para a Idade Moderna. Ou seja, é justamente essa volta das cidades e do comércio que vai começar a marcar uma mudança de era novamente. Se a queda do Império Romano marcou o período de transição da Idade Antiga para a Idade Média, agora, ressurgimento das cidades e do comércio vai começar a marcar um novo ritmo histórico, um novo ritmo social da transformação, da mudança de era histórica, de período histórico, da Idade Média para a Idade Moderna, ok? Então vamos lá. O declínio urbano no início do feudalismo, recapitulando, né? Então a gente sabe que essas informações são necessárias para a gente entender o contexto como um todo. Então vamos lá, ó. Após a queda do Império Romano no século V, muitas cidades europeias entraram em declínio, porque muito tinha a ver com a questão do medo das invasões bárbaras, que fazia as pessoas migrarem da cidade para os campos, como também crises com falta de mão de obra, principalmente com falta de alimentos. Então, muita gente saiu da cidade e foi se abrigar nas terras dos senhores feudais, sendo vinculada, né, ao trabalho servil. Então, a insegurança gerada, continuando o nosso texto, pelas invasões bárbaras, a desestruturação das rotas comerciais e a ruralização da economia contribuíram para os esvaziamentos dos centros urbanos. Então, se não tem alimento na cidade, busca-se onde? No campo. Se não se tem segurança na cidade, busca-se segurança onde? Sob a proteção de um senhor feudal, de um dono de um feudo, do dono das terras, porque além desse trabalho servil que as pessoas tinham que prestar, o senhor também tinha obrigações como a proteção dessas pessoas que viviam em suas terras, ok? Então a vida passou a se concentrar nos feudos, onde a produção era basicamente de subsistência e o comércio era mínimo. Então, esses feudos tinham que ser autossuficientes, podendo em algumas vezes exercer relações comerciais através de troca com outros feudos, tá bom? Então, esse aqui é o quadro geral da Europa pós queda do Império Romano, ou seja, uma Europa feudal, todo mundo ligado ali no trabalho servil, com os senhores, suzeranos e vassalos, e as pessoas não migravam de um feudo para outro, era todo mundo ligado no seu feudo, enraizado ali nessas terras e não podiam sair, tá bom? Por quê? Porque era uma exigência também desse senhor que essas pessoas fossem fiéis ali, se mantivessem fixas naquele local, tá bom? Continuando, então já que a gente já entendeu o esquema geral das coisas nesse momento, nós temos que falar também sobre como é
que vai acontecer esse processo de mudança para haver um reacendimento dessas atividades urbanas e comerciais. Então vamos lá, fatores que impulsionaram o surgimento das cidades, ou melhor, o ressurgimento das cidades, tá bom? Então, a partir do século XI, uma série de fatores convergiu para o renascimento das cidades e do comércio. Então, o primeiro deles, como a gente vai verificar aqui, é o aumento da produção agrícola. A gente sabe que durante a queda do Império Romano, para que houvesse aquele processo de enfeudação, ou seja, a origem do período feudal, houve um decréscimo na produção agrícola, por conta de quê? Da falta de mão de obra, principalmente. Não é? Então, agora aqui nós vamos ter um processo de aumento dessa produção novamente, gerando quantidades suficientes de alimentos para as pessoas. Então, vamos lá, ó. Esse aumento da produção agrícola vai ser devido a quê? Avanços tecnológicos como o uso do arado pesado e a rotação de culturas. Como assim um arado pesado? É um arado que revolve de um modo mais profundo a terra, trazendo as camadas mais abaixo para cima, para deixar a terra mais aerada, mais fofa, mais propícia para o cultivo. Além do sistema de rotação de culturas, não é? Onde você pode utilizar culturas diferentes em locais diferentes da terra, deixando um período a terra descansar, no outro você planta de novo e assim por diante, tá bom? E isso tudo, então, vai fazer com que se aumente a produtividade dos feudos, ou seja, com técnicas agrícolas mais eficientes, sendo capazes de aumentar a produção. Hoje em dia também nós não temos os técnicos agrícolas, os engenheiros agrônomos que ajudam justamente nessa parte, né, trazendo essas informações e essas técnicas de cultivo, utilizando, né, bem o solo para uma cultura específica que vai se dar bem naquele local, ou utilizando fertilizantes que podem ser químicos ou também que podem ser fertilizantes naturais, né? Então, dessa mesma forma, naquele momento, claro, não era a mesma tecnologia de hoje, mas o ser humano continuava produzindo novidades e, ou melhor, sempre produziu, não é que continuava, mas naquele momento também produziu tecnologia e ciência, tá bom? Para melhorar a forma com que ele vivia. A vida do ser humano, junto da natureza, até os dias de hoje, no meio ambiente que ele está inserido, é buscar formas de viver cada vez melhor, não é? Então, naquele momento também não era diferente. Então, novas técnicas agrícolas propiciaram que houvesse um aumento na produção agrícola, então fazendo com que essa produtividade se tornasse cada vez maior. Então, isso gerou excedentes agrícolas que podiam ser comercializados. Se naquele momento inicial dos feudos ele tinha que ser autossuficiente para uma agricultura de subsistência, ou seja, para apenas as pessoas daquele feudo consumirem, agora com essas novas técnicas e o aumento da produtividade sobra um excedente, ou seja, as pessoas do feudo que habitavam ali não conseguiam dar conta de consumir tudo o que produziam. Então, o excedente é aquilo que sobra para além da necessidade daquele consumo local. Então, se sobrou, o que fazer? Deixar estragar? Jogar fora? Não. Podemos realizar comércio. Então, esse excedente de produção é um dos fatores que vai ser necessário para aglomerado com outros fatores que nós vamos ver na sequência, para que o comércio ressurgisse. Então vamos lá. O segundo ponto que nós podemos ver que vai contribuir para esse processo de ressurgimento é o crescimento demográfico. Olha só como uma coisa se liga à outra. Com mais alimentos disponíveis, a população europeia cresceu, criando uma maior demanda por produtos e serviços. Ou seja, você tem pouca comida, então muita gente passa necessidade, muita gente pode morrer de fome, crianças malnutridas que não conseguiam se desenvolver e até mesmo nem conseguiam muitas vezes chegar à idade adulta por conta de quê? De má nutrição. Então, se tem mais alimentos, as pessoas passam a se alimentar melhor, vivem melhor, a saúde fica melhor e com isso também a expectativa de vida das pessoas tem uma tendência de aumentar. A expectativa do tempo de vida é o tempo que uma pessoa vive em média, tá bom? Então isso tudo vai ter um impacto positivo na vida das pessoas. Então se existem mais pessoas agora porque elas vivem mais e nascem mais crianças, e essas crianças conseguem crescer de forma saudável porque tem alimento
propício, então nós vamos ter um aumento do número da população. Então, esse crescimento demográfico, nós estamos dizendo que, na medida que progredia esse avanço na produção agrícola com uma maior quantidade de alimentos, mais pessoas passavam a existir. Nasciam mais pessoas e o número aumenta, tá bom? Então, o crescimento demográfico é aumento do número de pessoas que habitam uma determinada região ali, tá bom? Então, aumento na quantidade de alimentos e aumento do número de pessoas, ou seja, o crescimento demográfico. Mas nós temos ainda também um terceiro ponto que é importante para a gente entender essa questão. Vamos lá? O próximo ponto que a gente vai verificar aí que houve nesse momento uma chamada paz relativa. Como assim relativa, professor? Vamos entender. A diminuição das invasões, ou seja, na medida que tudo se estabiliza, que há o processo da fusão das culturas ali, então nós vamos ter uma diminuição significativa nessas chamadas invasões bárbaras, então as guerras, as lutas, as mortes diminuem, tá bom? Então, se essas guerras diminuem, quer dizer que menos pessoas também vão morrer. Então, as guerras existindo de modo um pouco mais amena, então muita gente que os homens que iriam para a guerra agora para lutar não vão mais com isso, eles vão continuar vivos, também fazendo com que haja aquele aumento demográfico ali, não só por conta da questão do aumento da alimentação, da questão da produção agrícola, como também menos pessoas morrendo por conta de guerra, tá? Então, olha só, diminuição das invasões e a estabilização política permitiram que as pessoas se deslocassem com mais segurança, facilitando o comércio. Como assim, professor? O que tem a ver a diminuição dessas invasões com o comércio? O que tem a ver? É que na medida que você também tinha invasores de outras regiões, de outros povos, as estradas, as rotas comerciais eram ali utilizadas como pontos para se roubar suprimentos, para se atacar pessoas. Então, por isso, o comércio, por muito tempo, teve que ser paralisado, porque os comerciantes não faziam mais aquele trajeto com medo de serem assaltados, terem suas mercadorias roubadas, de terem prejuízo e ainda a possibilidade de morrerem, de perderem suas vidas durante essas ações. Mas temos também mais um ponto que nós temos que falar, que é o ponto 4, que é a reabertura das rotas comerciais. Porque se não há mais essas invasões, não temos mais esses perigos relativos de assalto de mercadorias e de mortes por conta desses assaltos, então essas rotas comerciais serão agora restabelecidas, serão reabertas e o comércio pode voltar a circular, permitindo o deslocamento de comerciantes de um ponto A para o ponto B, ou seja, de uma cidade para outra para vender produtos, sem falar também que nós vamos ter, por conta disso, o surgimento dos chamados exatamente, Então, nós comerciais, onde, em alguns desses pontos, no meio das estradas, onde havia intersecção entre estradas, intersecção entre estradas, ou seja, onde as estradas se encontravam, era comum que os comerciantes se dirigissem até essas localizações, se encontrassem ali e montassem feiras ao ar livre, tá bom? Então, esses nós comerciais eram pontos de atração não só para esses comerciantes que queriam comprar produtos novos para levar para revender, como também para vender seus produtos ali nessas feiras, e acabava-se também atraindo pessoas que apenas queriam comprar, que estavam ali como clientes. Por que é importante a gente citar esses nós comerciais? Porque é a partir desses pontos que a gente vai ter também algumas novas cidades sendo estabelecidas. Tá bom? Então, a reabertura das rotas comerciais, o contato com o Oriente, especialmente através das cruzadas, reintroduziu produtos de luxo e conhecimentos que estimularam a economia europeia. Então, a gente sabe que por conta dessas reaberturas, nós vamos ter então o ressurgimento também das feiras comerciais, das feiras mercantes, como nós vamos ver aqui na nossa sequência. Então aqui, ó, tô no meio da feira, você não está ouvindo aí o barulho do pessoal conversando, falando alto, barulho de feira? Eu também não estou, né? Mas vamos fazer de conta que eu tô. Então aqui, ó, você observa que está cheio de pessoas aqui atrás de mim
com barracas, vendendo tecido, vendendo potes e vendendo diversos artigos diferentes. Pessoas comuns comprando e vendendo, como também até mesmo soldados, bem ali, ó, bem aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Essa vestimenta é um soldado que está ali de vigia no seu posto de trabalho. Então, nessas feiras encontrava-se artigos de luxo vindos do Oriente e também produtos locais que eram comprados e vendidos. Então, uma feira tinha produtos de vários locais diferentes, cidades diferentes, que esses comerciantes ficavam vigiando, ou melhor, viajando de um lado para outro, recolhendo, comprando e revendendo produtos diferentes. Então, é justamente nesses pontos, nessas feiras, nos nós comerciais, que muitas vezes novas cidades acabavam surgindo. E é justamente o surgimento dessas feiras com a reativação do comércio que vai ser um dos grandes motivos para quê? Para o ressurgimento das cidades também, tá bom? Então, o comércio reativa que vai trazer nova vida, nova movimentação para que essas cidades medievais também ganhem um novo sopro de vida. Então, vamos ver qual é o papel dessas feiras e dos mercadores nessa questão toda? Então, vamos lá. As feiras medievais tornaram-se centros vitais de comércio, onde mercadores de diferentes regiões trocavam produtos como tecidos, especiarias, metais e alimentos. Observa que são produtos de primeira necessidade, não é? Para que servem os tecidos? Para fazer roupa, para fazer um lençol de cama, para fazer um enxoval de casamento. Diversas finalidades você tem para tecidos, não é? Até os dias de hoje nós utilizamos tecidos. Por mais que podem ser de materiais diferentes, hoje em dia como poliéster, poliamida e etc., mas tecidos são importantíssimos, né? A camisa que eu estou utilizando é um tipo de tecido, a calça também é um tipo de tecido, mas que é utilizado para cobrir os nossos corpos diariamente. Especiarias, o que são essas especiarias? Normalmente, essas especiarias eram produtos ligados principalmente à questão da alimentação, como temperos, o sal, pimenta do reino, noz moscada, alguns outros também, como também condimentos, né? Temperos, condimentos, mas também algumas coisas que podiam ser utilizadas como base para se fazer remédios. Os metais, que eram interessantes também, sua importância para fazer o quê? Ferramentas, como espadas, armaduras, ou utensílios de casa, como panelas, etc., né? E também, claro, os alimentos, que eram utilizados, claro, né? A gente sabe para que serve um alimento, que é para nutrir o corpo, para se alimentar. Mas continuando, vamos ver o que mais essas feiras tiveram de contribuição. Esses eventos não apenas dinamizaram a economia, mas também promoveram a circulação de ideias e culturas. Como assim, professor? Não entendi. Gente, pensa só. Nessas feiras, nós vamos ter pessoas de lugares diferentes do mundo, mesmo que fosse ali no continente europeu, entre aspas, porque também a gente sabe que tinha um comércio com o Oriente. Então você imagina que pessoas de nacionalidades diferentes, de culturas diferentes, com pensamento diferente, com conhecimentos diferentes, modo de pensar diferente, estavam ali interagindo umas com as outras. Então, na medida que essas pessoas se encontram, elas conversam, elas expressam o que pensam. Então, dessa forma, vai haver essa dinamização de quê? De cultura, porque para onde eu for, eu sempre vou ser brasileiro, vou ter o meu jeito de falar, de pensar, meu modo, como eu ajo no meu dia a dia e as coisas que eu gosto de comer também. Assim como se vier um chinês de lá para cá, vai trazer sua cultura e se eu for interagir com ele, eu vou aprender coisas com ele e ele vai aprender coisas comigo. É dessa forma que vai haver essa dinamização cultural, de ideias também e não só de mercadorias, ok? Então, os mercadores, por sua vez, ganharam importância social e econômica, desafiando a estrutura feudal tradicional. E é dessa forma, com essa importância que esses comerciantes estão ganhando, que vai surgir uma nova classe que vai ser chamada burguesia comercial. Se durante o período feudal, nos feudos, ali nos burgos, que eram os muros que cercavam os feudos, os burgueses eram quem construía a sua casa nas encostas dos muros, nesse novo contexto que está surgindo agora, o burguês é aquela pessoa que enriqueceu por meio do comércio, principalmente nesse momento. Ok? Então vamos lá. Tudo isso vai culminar no ressurgimento das cidades medievais. Então, com o aumento do comércio, muitas cidades ressurgiram
ou se expandiram ao redor dos castelos, mosteiros ou cruzamentos de rotas comerciais, que esses cruzamentos são aqueles pontos que eu falei para vocês, chamados de nós comerciais, tá bom? Que vão dar origem também a novas cidades. Essas cidades conhecidas como burgos, observa agora que o burgo não é mais se referindo àquele termo lá que cercava do muro que cercava o castelo, mas agora são as novas cidades ressurgidas a partir do comércio, tornaram-se centros de produção artesanal e comércio. E são esses comerciantes agora dessas cidades que serão chamados de burgueses, ok? Vamos lá, continuando então nosso texto. Os habitantes dos burgos, chamados de burgueses, buscavam liberdade em relação aos senhores feudais, o que levou à formação de comunas e à concessão de cartas de franquia que garantiam certa autonomia às cidades. E é importantíssimo a gente entender o surgimento dessa classe burguesa, desses comerciantes, para a gente entender o processo também de formação, tá? Do chamado período moderno, que vem depois da Idade Média. Porque é justamente essa classe de burgueses enriquecidos com o comércio que vão apoiar de modo muito forte o ressurgimento, sabe de quê? Das figuras reais, ou seja, dos monarcas, dos reis que vão passar a existir durante a chamada Idade Moderna, tá bom? Dando início àquela questão do absolutismo monárquico, depois que vocês vão ver em outro momento dos estudos de vocês. Por que essa burguesia apoiava o ressurgimento dessa classe, dos reis? Justamente porque era muito caro para eles se deslocar de uma cidade para outra por conta dos pedágios que tinham que ser pagos e os valores e pesos eram diferentes de acordo de uma cidade para outra. Então, se existisse um rei que unificasse todos os territórios e os senhores feudais perdessem poder, podia existir apenas uma moeda que poderia ser utilizada em qualquer lugar e também, né, eles iam ter uma livre passagem de um local para outro, facilitando o comércio e gerando mais lucro. Então, eles tinham um grande interesse nisso. Mas vamos ver, então, a partir disso tudo, quais serão os impactos que o ressurgimento urbano vai ter na vida das pessoas. Então, vamos lá. O renascimento das cidades e do comércio trouxe transformações profundas para a sociedade feudal. A primeira delas foi o enfraquecimento do sistema feudal. Olha só, a economia monetária e o comércio começaram a substituir as relações de vassalagem e servidão, porque agora as pessoas não queriam mais ficar presas ali no campo, elas também queriam ir para a cidade ter um novo estilo de vida. Nós vamos ter a ascensão da burguesia. A nova classe mercantil passou a acumular riqueza e influência, desafiando a nobreza tradicional, e buscou se aproximar de quem? Dos reis. Essa classe vai ser tão importante que, se você não sabia, vai saber agora, olhando aqui para mim rapidamente, que durante o processo de colonização das Américas, por exemplo, das expansões marítimas comerciais, das chamadas grandes navegações, Portugal, por exemplo, não tinha o money para financiar essas grandes navegações, para financiar essas expedições. Adivinha do bolso de quem que vai sair essa grana para financiar? Se você disse que da burguesia, acertou. Então, eles tiveram grande importância também no processo de desenvolvimento, tá, das grandes navegações e colonização de novas áreas de terra. Vamos ver outros impactos também. Nosso ponto 3 desses impactos, nós vamos ter transformações na questão da cultura e educação. Então, as cidades tornaram-se centros de aprendizado com o surgimento de universidades e a disseminação do conhecimento, ou seja, a igreja perdeu o poder. Era ela quem detinha e monopolizava o conhecimento, a educação, e agora não, é necessário que mais pessoas passassem também a ter o domínio da leitura, da escrita e de diversas outras áreas de conhecimento para além dos mosteiros e das igrejas. Artes e arquitetura. A riqueza gerada pelo comércio financiou a construção de catedrais, palácios e obras de arte, marcando o início do estilo gótico. E quem mais investia nessas produções artísticas, né, era essa burguesia, que muitas vezes tinha os seus protegidos ali, pintores, escultores, e essa era a chamada prática do mecenato. Então, quem fazia isso era chamado de mecenas, que eram esses comerciantes ricos que, através dessa ação do mecenato, da proteção desses artistas, buscavam
é atingir um alto status social como uma pessoa importante ali, tá bom? Então, finalizando o nosso texto, vamos lá. O ressurgimento das cidades e do comércio no período feudal foi um processo lento, mas transformador. Ele não apenas revitalizou a economia europeia, mas também preparou o caminho para mudanças sociais, políticas e culturais que definiriam a transição para a Idade Moderna. A ascensão das cidades medievais e da burguesia marcou o início de uma nova era, na qual o comércio e a urbanização se tornariam pilares fundamentais da sociedade feudal. Ou seja, o ressurgimento das cidades e do comércio exatamente nesse momento do período da Idade Média, no período feudal, né, vai marcar, na verdade, o fim desse período ali. Não propriamente que o começo hoje termina amanhã, mas o período de transição necessário para o acúmulo de capital, o surgimento de uma nova classe social que vai marcar essa transição da Idade Média para a Idade Moderna. Ok, queridos? Obrigado a todos vocês pela atenção, por me acompanharem até aqui, e essa foi a nossa aula de hoje.